Eu resolvi me desafiar a escrever um livro em 180 dias. Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te explicar tintim por tintim desse plano. Olá, eu sou a Tânia e se você, como eu, gosta do universo literário e da escrita criativa, fica aqui comigo que hoje a gente vai escrever um livro. E para eu construir o meu plano juntinho com você, eu vou usar um mapa mental. Os mapas mentais, eles são ótimas ferramentas para a gente estudar, para a gente planejar e para a gente se organizar. 180 dias para escrever um romance. Geralmente, quando eu vou estudar, eu vou organizar alguma coisa, eu pego, né, esse tema, essa coisa, e eu divido em 3 ramos. Então, o que é, para que serve e como se faz. Aqui eu dei uma adaptada, né? O que é, eu coloquei o porquê, o objetivo, né? O para quê, e o como, que a gente vai ver mais para frente como que vai ser organizado esse desafio. Então, aqui primeiro, nós temos aqui o ramo do porquê. E o porquê, ele é uma parte muito importante de quando a gente vai fazer um plano, a gente vai se propõe a fazer algo, né? A gente ter muito claro o motivo da gente estar fazendo esse algo. Então, eu até coloquei aqui a imagem desse livro, né, do Comece pelo Porquê, porque nesse livro o Simon Sinek, ele, resumidamente, falar sobre esse livro, né? Não tem tempo da gente falar assim muito profundamente aqui sobre ele, mas o Simon Sinek, ele vai falar que o motivo, né, a gente ter muito claro na nossa mente o motivo do porquê a gente está fazendo algo, ajuda a gente a se engajar mais e fazer aquilo que a gente efetivamente se propôs a fazer. Então, o motivo, ele é o que sustenta a prática de algo, né? Então, o porquê que eu estou fazendo isso, né? Por que eu escrevo? Eu tenho que ter muito claro isso, né, na minha cabeça. Por que eu escrevo? Né? Por que eu quero fazer esse desafio? Então, a gente vê que são, na verdade, 2 respostas, né? O porquê do porquê que eu escrevo e o porquê do porquê eu fazer esse desafio. Nesse livro aqui, do Rainer Maria Rilke, As Cartas a um Jovem Poeta. O Rilke, ele é um poeta austríaco que em 1903, quando ele recebe nessas correspondências, ele já é um artista, um poeta, um escritor de renome. E ele recebe essas cartas desse poeta e numa dada carta, né, esse poeta então pergunta para ele: será que eu devo, né, continuar escrevendo? Porque os meus textos ainda não são bons, a opinião das pessoas ainda não são positivas, né? As opiniões não são positivas ainda sobre o meu texto. Será que eu continuo escrevendo? Eu não escrevo como eu gostaria de escrever ainda. E o Rilke dá uma resposta maravilhosa, né? Ele fala assim: bom, você escrever se você não conseguir viver sem escrever. Se você não conseguir viver sem escrever, continua nessa estrada que vai dar bom. E esse é o primeiro porquê, né? Um porquê mais profundo. Por que eu quero escrever esse livro? Porque eu não consigo viver sem escrever. É isso, né? Eu acho que numa longa estrada de autoconhecimento, de autoamor, de autoaceitação, a escrita ela foi uma peça-chave, assim, fundamental, todo esse processo. Hoje eu não consigo viver sem escrever. Agora, um motivo, vamos dizer, mais fútil, um motivo mais prático é que eu tenho muitas ideias e eu não consigo focar numa única ideia. Então, eu fazer esse desafio, eu acredito que vai me ajudar a focar, né, numa coisa só, conseguir cumprir o objetivo que eu me propus aqui. Agora no ramo do para quê, né, no objetivo. Então,
Eu sou extremamente desorganizada e eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, escrevo muitas coisas ao mesmo tempo. E eu acredito que esse desafio ele vai me ajudar a focar numa coisa só e efetivamente terminar o que eu comecei, porque eu tenho esse grande problema. Eu começo um monte de coisas, né, e fico pipocando de uma para outra e eu não tenho essa sensação de ter terminado algo. Ok, tudo bem, eu já terminei de escrever 2 livros infantis, né? Um que logo vai ser publicado, o Ursa Maior, e um outro que está aí em vias de publicação também. Mas eu tenho várias ideias, um monte de ideias, e eu não consigo focar em uma só e ter essa sensação de que eu terminei algo, entende? Então, eu acredito que isso vai me dar essa sensação de que eu terminei algo. E como que eu efetivamente vou fazer esse desafio, né? Eu vou dividir em 3 etapas. Então, a primeira etapa é a etapa da ideia. E uma só ideia. Então, eu vou escolher dentro dessa minha baguncinha aqui na minha cabeça, eu vou escolher uma única ideia para que eu possa trabalhá-la, para que eu possa escrever somente uma única ideia. Tudo começa com uma ideia. E um livro não seria diferente, né? Um livro também começa com uma ideia. E aí a gente vai ver, né, nos próximos episódios desse desafio, de onde vem a criatividade. Todo mundo é criativo, não é? Todo mundo consegue ter ideias para escrever livro. Então, nos próximos episódios aí, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Aí a segunda etapa vai ser a etapa de planejamento, de estrutura. Então, como eu vou planejar, eu vou estruturar o meu universo ficcional, como eu vou planejar o meu enredo. O enredo, resumidamente, nada mais é do que personagens, né, que fazem algo em um dado tempo e em um dado espaço, né, em um determinado espaço. Resumidamente, bem precariamente falando, né, o que seria um enredo. Então, eu vou planejar e estruturar as personagens, o tempo e o lugar, né, e desse universo ficcional aí que eu pretendo trabalhar. Então, a etapa de número 3, eu efetivamente vou organizar a minha rotina, né? Eu trabalho 8 horas, sou mãe, esposa, dona de casa. Vai ser uma loucura, né? Uma doideira aí, mas juntos aqui a gente vai organizar a rotina, como que eu vou organizar a minha vida para efetivamente escrever. E no próximo vídeo a gente vai saber como ter ideias. De onde vêm as ideias? Como escolher a melhor ideia para um livro. E por hoje é só. Conta aqui para mim nos comentários se você tem vontade de escrever um livro ou de repente você já escreveu e está pensando aí em escrever outro. Quer me acompanhar aqui nesse desafio? Conta aqui para mim e vamos juntos nessa jornada. Tchau, até a próxima!